Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula, mais um curso. Vamos lá. Vamos lá, vamos juntos aqui, gente, com muito carinho aqui. Vamos iniciar então mais uma aula com muito carinho para poder ajudar você, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de leilões, o leilão pode ser feito de bens móveis e bens imóveis. É muito comum leilão de bens móveis, carro, moto, caminhão, bens, né, computadores. Então é muito comum leilão de bens móveis. Bens imóveis, sempre vamos pensar em casa, propriedade, né? Então sempre importante pensar. Quando nós falamos de leilão, existe o leilão judicial, que é aquele leilão que nós vamos usufruir em virtude de um processo judicial ou uma ação trabalhista, reclamação trabalhista, né? Seja uma execução fiscal ou ainda uma ação de cobrança, uma ação de execução. Então é um processo que nós vamos usufruir em virtude de um processo judicial que exista no Poder Judiciário. Mas existe o leilão extrajudicial, que é aquele leilão que não tem processo. É em virtude de um financiamento imobiliário que não foi pago, então a alienação fiduciária, que permite à instituição financeira, o banco, mandar a leilão o imóvel após o atraso no financiamento imobiliário. Então, existem vários tipos de leilões. Leilões presenciais ainda existem, leilões online, leilões mistos, né, que é a figura com as duas formas de leilões, então é importante falar sobre isso. Quando nós falamos de leilão, a grande novidade é, de fato, a possibilidade de parcelamento no leilão. Existem bases jurídicas para fazer proposta parcelada em leilão judicial. A proposta parcelada em leilão judicial, ela encontra respaldo legal no artigo 895 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que o arrematante poderá oferecer o pagamento parcelado desde que cumpra algumas condições. De acordo com o dispositivo legal, o arrematante deve efetuar o pagamento de uma entrada de no mínimo 25% do valor da arrematação à vista, então algo em torno de 25%, e o restante do valor poderá ser parcelado em até 30 vezes, tá? As condições para o pagamento da proposta, temos que lembrar aqui que a proposta parcelada no leilão é uma opção de pagamento, sim, que possibilita o arrematante a diluir o valor da aquisição em parcelas mensais, o que torna a aquisição, sim, do bem mais acessível financeiramente, tá? Eu trago outro ponto também que, porém, é importante explicar que a oferta da proposta parcelada em leilão judicial pode ser limitada a alguns leilões, a depender da decisão do juiz responsável pelo processo e que foi determinada a realização do leilão, tá? Outras situações importantes. No entanto, algumas condições para o parcelamento, algumas condições gerais, costumam ser aplicadas na maioria dos casos. Então, o sinal ou a entrada, normalmente é exigido um pagamento de pelo menos 25%, um pagamento inicial, o chamado sinal, né, no ato da arrematação, no ato do arremate, que pode variar de 20% até 50% do valor do bem, depende do edital do leilão, tá? Pode ser de 20% a 50%. Também tem que aparecer a informação no edital da quantidade de parcelas. A quantidade de parcelas geralmente é limitada ao número exato, pode variar, mas não ultrapassa 30 parcelas, viu, gente? Então, um ponto também importante também. A correção monetária das parcelas, ela existe. As parcelas devem ser corrigidas por índice indicado no edital do leilão e caso não haja indicação expressa, essa escolha cabe ao promitente, tá? Então isso é importante também. Mais um ponto que eu queria falar para você é a garantia, né? Em alguns casos pode ser necessário oferecer uma garantia para o pagamento das parcelas futuras. Esta garantia é o próprio bem arrematado quando se tratar de imóvel ou bem, né, de valor equivalente ou superior em caso de bens móveis, uma caução idônea, algo nesse sentido. Em relação à inadimplência, é importante deixar claro que caso haja inadimplência, o bem pode ser retomado e o comprador pode perder o valor já pago, tá? Isso é importante também. Eu quero que você se lembre também que é importante ler atentamente o edital do leilão e procurar também aconselhamento jurídico. Isso é necessário, é fundamental para entender todas as condições e obrigações associadas ao parcelamento de uma proposta do leilão judicial, tá? Professor Júlio, vantagens da proposta parcelada em leilão judicial? Eu vejo muitas, né? A proposta parcelada em leilão judicial pode apresentar diversas vantagens para aqueles que desejam adquirir os bens em leilões. Então,
quem quer comprar um imóvel, a casa própria, um imóvel comercial, existe parcelamento. Se está dentro do seu bolso, isso é ótimo. Então isso é importante sim. As desvantagens que da proposta parcelada em leilão judicial, por outro lado, você perde, né? Se tiver uma proposta igual à sua, quem faz a proposta à vista leva vantagem. Então é uma realidade nos leilões sim. Quando eu falo da proposta parcelada, o que acontece em caso de inadimplência? Então vamos lá. Na eventualidade, né, da inadimplência, inadimplimento, quanto ao pagamento de uma parcela relativa do bem adquirido mediante proposta parcelada em leilão judicial, existem diversas repercussões, né? A multa, acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar é a multa, né? A primeira coisa que pode acontecer é a multa sobre o valor das parcelas não pagas. Depois a perda do bem e do valor já pago. Em muitos casos, se você não conseguir fazer o pagamento, o nosso cliente não conseguir, você perde o direito sobre o bem arrematado e também não ter direito à devolução das parcelas já pagas. Isso varia de acordo, tá, gente, com regras específicas do leilão e da jurisdição em que o leilão está sendo realizado. E também não podemos deixar de falar dos danos à sua reputação também. O não pagamento acaba prejudicando a reputação no âmbito de leilões judiciais, o que não pode tornar, de fato, algo evidente, mas acontece, né? Acontece e é uma realidade. Quando nós falamos de leilão, nós temos que prestar muita atenção, porque nós temos alguns motivos que vão gerar nulidade. Então, alguns cuidados para não gerar a ação de nulidade. A ação que vai gerar nulidade do leilão é a ação declaratória de nulidade, a ação declaratória de nulidade, o embargo de terceiros, são as ações que podem gerar a nulidade do leilão e a suspensão do leilão, cancelamento, e o embargo de rematação também, tá? São as ações utilizadas no dia a dia. Mandado de segurança não funciona muito bem, não. Nós temos o cuidado, o preço vil. O preço vil é algo pouco, né, de pouco valor. A lei diz que um bem não pode ser leiloado por preço vil, ou seja, por preço muito abaixo da atual avaliação do imóvel ou do bem, né, ou inferior a 50% do valor do mercado. Então, se você vai arrematar, cuidado. Vai arrematar com preço vil, vai dar errado, né? Vai dar dor de cabeça, porque esse leilão provavelmente vai ser suspenso, vai ocorrer a nulidade, então cuidado. Outro ponto também é a defasagem na avaliação. Quando o bem é penhorado ou bloqueado, às vezes leva bastante tempo até ocorrer o leilão, e por isso pode ser que o valor esteja de fato desatualizado e é necessário atualizar o valor antes de realizar o leilão, tá? O bem de família também temos que prestar atenção, se não é bem de família, quando o imóvel é de família, portanto destinado à habitação e também convivência de um grupo de pessoas caracterizados como familiares, não tendo outros imóveis de titularidade, né, do devedor, é possível impedir a penhora também, tem que ficar atento em relação a isso. Outro cuidado que a gente tem que ter é a ausência de publicação do edital na internet. A lei, gente, obriga a publicidade, a publicação do edital na internet em site determinado pelo juiz, com descrição detalhada dos bens que serão leiloados e também deve ser informado se o leilão será presencial ou de forma eletrônica, tá? Então, outro ponto importante. Também trago para você que a falta de publicação de edital em jornais, a falta de publicação de edital divulgando a realização do leilão em jornal de grande circulação por 3 dias seguidos, em regra normalmente vem escrita nos contratos, mas temos que nos atentar também. Mas ainda, né, que não tenha o seu contrato, a Justiça tem entendido sobre a necessidade de publicar os editais nos jornais para maior publicidade e atrair também mais compradores também, tá? Então, um detalhe importante também. Não podemos esquecer a publicação tardia do edital, prestar atenção nisso, pode ser uma fria. A lei é clara quando a publicação do edital, essa publicação deverá ocorrer no mínimo 5 dias antes do leilão. No mínimo 5 dias antes, hein? Ou seja, se a publicação for com 4 dias ou menos, o leilão será nulo. Então, algo a se pensar, algo a analisar antes de fazer uma arrematação. A ausência de imagem do bem leiloado no site do leiloeiro também é um motivo para pedir a suspensão, a nulidade do leilão. As imagens obtidas dos bens devem ser publicadas no site do leiloeiro. Portanto, caso, né, as imagens não sejam disponibilizadas, o leilão pode ser anulado sim. Outro ponto, a ausência de pagamento do lance do arrematante ou fiador. O arrematante é a pessoa que compra o bem em leilão e, portanto, né, ele deve pagar o lance à vista ou parcelado, mas caso não pague, o leilão ele é desfeito e o bem será disponibilizado para novo leilão também, tá? A falta de intimação executada, outro ponto que a gente tem que conversar. Se não for notificado, o leilão pode ser cancelado
essa intimação deve ser feita por meio do seu advogado, mas se ainda não tiver advogado, o executado deve ser intimado pessoalmente. E a ausência de intimação de todos os credores, isso também temos que deixar claro, né? Caso existam outros credores que tenham parte do mesmo patrimônio, dado em garantia de dívidas, eles precisam ser intimados sobre o leilão desse bem também. Não podemos esquecer a falta de intimação da esposa ou do marido, do executado. Se o devedor for casado, mesmo que sua esposa ou marido não faça parte do processo, a lei exige que seja feita a intimação do cônjuge para ter ciência do leilão e exercer eventuais defesas também. Outro ponto também é a ausência de descrição detalhada dos bens leiloados. A lei diz que a descrição do bem que está sendo leiloado deve ser detalhada, em principal as informações que são relevantes para atrair mais possíveis compradores e caso seja bem imóvel, isso é importante, hein? Deverá conter a informação da existência de benfeitorias e o estado de conservação. Por exemplo, foi construída uma piscina no imóvel, né? Então é uma informação que tem que aparecer, tá bom? Então olha que legal, hein, gente? Então é importante conversar sobre isso porque é um tema necessário para que a gente possa se aprofundar. Entro nesse tema aqui porque, de fato, é uma forma originária de adquirir propriedade também, né? Então isso é importante, tá bom? Isso é muito importante. Legal, fico contente, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Conte comigo, estamos à disposição, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.